presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu. Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Josimar e Yáscara. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Marcelo Prado, que mais uma vez está aqui na mesa de som, nos ajudando a fazer esse programa. Obrigado, viu, Marcelo, mais uma vez. Em pleno feriado, Marcelo. Agradecemos também a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Sabemos que esse feriado prolongado, muitas pessoas saem da cidade, vão viajar, vão fazer o lazer com as famílias e sempre recomendando que tenham cuidado, né, onde estiverem, para que saiam em paz e voltem também em paz. E sempre quando passarem perto de alguma igreja católica, não esqueça de dar um agradecimento, né, para que essa viagem corra tudo bem e que voltem em segurança. Sabemos também que no dia 1º de maio, um dia dedicado ao trabalhador, muitas pessoas desempregadas, infelizmente, que vocês que têm fé, mandem seus pedidos de oração. Padre Aldo vai levar mais tarde na celebração da Santa Missa mais tarde. Peçam para São José Operário, para que ele interceda e para que, se Deus quiser, logo venha a oportunidade de trabalho para sustento das famílias, que hoje em dia está muito difícil. Mande também seus agradecimentos, críticas ou sugestões sobre os temas para os próximos programas. Participem ativamente. Esse programa é feito com carinho para todos vocês e a sua participação é muito importante. E como vocês podem participar do nosso programa? Pelo telefone 11 3932 1600 e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida e compartilhe com os seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, pedimos licença mais uma vez para podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, aonde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde. Mais um domingo, estamos aqui juntos. Reze conosco onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou quem sabe já descansando um pouquinho depois do almoço, aí no seu quarto, deitado, onde você estiver. Faça esta sintonia conosco. Vamos unir os nossos espíritos, nossa vida, nesta comunhão. Reze conosco e invoque o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um passo na nossa vida de fé. E o casal Josimar e a Yáscara escolheram assim como tema orientador para a nossa conversa catequética desta tarde, para o seu crescimento também, para o nosso crescimento. A gente sempre aprende diante daquilo que também a gente vai expondo, a gente também vai aprendendo. E o tema, portanto, é aprender com Jesus a ter um coração misericordioso. Aprender com Jesus
a ter um coração misericordioso. Logo, nós vamos, nesta hora que nos cabe, adentrar neste universo da misericórdia, né? Nós acabamos de celebrar há pouco tempo o Ano da Misericórdia. Certamente alguns conceitos você já tem aí gravado, aprendeu, em tantas catequeses que a Rádio 9 de Julho, as TVs católicas trouxeram e explanaram de alguma forma o termo misericórdia. Nós vamos dar uma olhada, portanto, quais são as obras de misericórdia, o conceito de misericórdia, o que é ter misericórdia, quais são as diferenças, né? Porque tem muitas palavras aproximadas com a misericórdia, a dor, a piedade, compaixão. Tem muitas palavras que se assemelham, mas na verdade a palavra misericórdia tem um conteúdo próprio. É sobre isto, é sobre tudo isto, né? Conforme o tempo nós vamos avançando nesses conceitos. Então, a palavra, então, com os nossos amigos, casais colaboradores, para começar a explanação desse tema, e nós vamos conversando pouco a pouco. Boa tarde, Padre Aldo. Boa tarde, queridos ouvintes. Nós estamos aqui, como o Padre Aldo falou, para a gente abordar esse tema tão importante e tão profundo sobre a misericórdia de Jesus, a misericórdia plena. Claro que nós não alcançaremos a misericórdia na sua plenitude, como foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi e é o ápice da misericórdia, é o exemplo que nós devemos seguir sobre essa palavra, misericórdia. Essa palavra que tem origem no latim e que significa a junção de miserere, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Então é ter compaixão de coração. Isso é algo muito profundo, que é aquilo que faz nós sentirmos a dor que o outro sente, sentir verdadeiramente aquilo que o outro sente. É quando nós tentamos nos aproximar do sentimento do outro, com plenitude e ser solidário com as pessoas. Então a misericórdia, ela é um sentimento pleno de compaixão, o sentimento que nos faz sentir a dor do outro, nos colocar no lugar do outro. Há pessoas que são misericórdia, pois elas não têm apenas um ato de misericórdia, porque a misericórdia, ela tem que ser constante na nossa vida. Nós temos que olhar todas as situações com misericórdia, ela não pode ser um ato isolado. E nisso ela se difere da caridade, porque uma pessoa, ela pode fazer um ato de caridade e não ser caridosa. Agora a misericórdia não. Nós não temos um ato de misericórdia. Para ser misericordioso e nos aproximarmos do Pai, nós precisamos ter isso constante na nossa vida. Então, e essa plenitude da misericórdia é Jesus Cristo. É a gente segui-lo, procurar a luz que ele nos dá. Então, nele nós encontramos essa referência. Inclusive, hoje, quando nós assistíamos à missa, me chamou a atenção a frase da carta de São João, que ele fala: filhinho, não amemos só com palavras de boca, mas com ações de verdade. E eu achei que isso, quando eu ouvi isso na leitura da missa, eu achei que isso vai totalmente de encontro com o nosso tema de hoje. Porque isso é ser misericordioso. Não a gente só ter palavras, a gente ter atos, a gente ter gestos concretos com o próximo. E é muito importante a gente confiar nessa misericórdia de Jesus e na misericórdia de Cristo. Mas isso não significa que nós devemos nos aproveitar dessa misericórdia. Achar que a gente pode pecar e fazer o que dá na cabeça da gente. Ah, não, Deus é misericordioso, ele perdoa mesmo.
Ele perdoa, mas a gente tem que entender que nós temos que ter atos nessa vida para alcançar a vida eterna. Então, a gente não pode desejar o céu, mas a gente supor que Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é obrigado a nos perdoar sempre e a gente pode pecar sempre por causa disso. Isso é uma presunção nossa, que às vezes a gente tem, eu vou fazer isso errado, depois não tem problema, eu vou lá com o padre, eu me confesso, eu consigo o perdão dos pecados e a misericórdia de Deus, ela me perdoa. Então a gente não pode abusar dessa misericórdia de Deus. Eu queria só um pequenino aceno quando a gente diz, né? Porque a palavra caridade, caritas, também está ligada ao coração. E misericórdia, né? Também está ligado ao coração. Miserere, miséria e coração, né? É muito, talvez assim, nem pessoalmente. Eu me recordo nos meus estudos, eu fiz um seminário, assim, 6 meses falando com um pequenino livro do cardeal Walter Casper sobre a misericórdia. E quanta fala, quanto discurso, quanta coisa assim profunda sobre um termo. E aproveitando aqui a fala da Yáscara, como é que a gente poderia fazer assim, de um modo concreto, a questão de misericórdia e caridade? Quer dizer que a misericórdia vai além. Veja, porque um ato misericordioso, ele pode ser externo, como disse. A gente pode fazer um ato, agora a intenção é uma outra coisa. Porque a gente pode fazer atos de conceder uma esmola a alguém, socorrer alguém nas suas aflições, isso ser um ato externo. A misericórdia, de fato, não trabalha com esses elementos. Ela trabalha com a questão a pessoa toda, né? Na verdade, a gente poderia traduzir assim, é sentir o problema do outro internamente. Eu sinto, e não fico só na teoria, eu sinto, à medida que eu posso, eu proponho alguma coisa, eu assumo, né? A imagem do bom pastor é ótima, é Jesus que diante da ovelha, com a perna quebrada, pega e coloca sobre os ombros, porque aqui no ombro ele vai ter ela muito pertinho e vai cuidá-la. Mas nós vamos pouco a pouco, alargando, conversando, tentando aqui trazer os nossos ouvintes para que eles também mergulhem, né? Mergulhem neste termo que é tão poderoso dentro da espiritualidade cristã. Padre Aldo, a misericórdia, ela não pode nos tornar uma pessoa passiva, que nós ficamos acomodados esperando receber esse ato contínuo de caridade do outro, mas também a gente não se empenha em agir com misericórdia. Então, nesse sentido, o Evangelho de São Mateus, ele nos traz um exemplo que eu acredito que até hoje seja muito pertinente nas nossas vidas. E nós vemos no dia a dia que muitas vezes, não às vezes exatamente com o que o Evangelho vai nos falar, nós agimos dessa forma. O Evangelho fala sobre o empregado que estava desesperado e atolado em dívidas, e ele pediu compaixão para que o patrão perdoasse a dívida dele, clamando, ajoelhando aos pés do patrão. E o patrão, num ato de misericórdia, porque o empregado ele tinha pedido que desse um prazo maior para que ele pagasse a dívida, que naquele momento ele não teria como pagar o patrão. E o patrão, mais do que ele pediu, ele não perdeu só um prazo, ele perdoou a dívida desse empregado. E o empregado saiu dali com a dívida perdoada
E nesse mesmo caminho, ele encontrou um dos companheiros que devia apenas moeda para ele. E esse companheiro também pediu que ele desse um prazo. E daí ele não usou da mesma misericórdia. Ele enclausurou e condenou esse companheiro dele que voltasse à prisão por causa dessa dívida. Só que os outros empregados viram e foram e contaram para o patrão: olha, o senhor perdoou a dívida dele, mas ele não teve a mesma atitude com um amigo. E daí o patrão, ele se encheu de cólera, de raiva com essa atitude e mandou que o empregado fosse preso até que ele pagasse todas as suas dívidas. Então, esse é um evangelho assim, ele é muito profundo e forte, porque muitas vezes nós queremos a qualquer custo uma coisa, e daí nós obtemos, e daí nós nos deparamos com situações semelhantes dos nossos irmãos e nós não temos a mesma atitude. Porque a palavra perdoar, se a gente analisar essa palavra, quer dizer doar. Perdoar é doar totalmente. Então a gente se doa, às vezes, parcialmente. Então ele esperou que o patrão tivesse misericórdia dele e ele não teve essa mesma misericórdia com o outro. Então nós devemos orar e rezar muito e pedir para Deus que a gente enxergue com esses olhos misericordiosos, não esperando só a misericórdia de Deus, mas dando para o outro essa misericórdia. De fato, o perdão tem que se tornar um adjetivo, portanto uma qualidade. Se nós estamos no segmento de Jesus, enquanto o perdão não se tornar uma qualidade interna, nós não vamos adiante, porque nós só queremos receber. Mas se o perdão não se torna um adjetivo, na próxima situação, se não é uma qualidade inerente à sua índole, ao seu caráter, à sua formação moral, ele não vai aparecer. Ao contrário, a mesquinharia, a vingança, né? Presta conta da tua administração, será a voz que gritará. Quer dizer, o doar, né, por completo, não vai existir. Portanto, uma meta importante é o perdão tornar-se um adjetivo ao nosso caráter, à nossa consciência, ao nosso modo de agir, né? Mecanicamente no sentido, porque já é uma qualidade, nas situações que exigem perdão, doação, você oferta. E diz lá o Evangelho, uma oferta larga, grande, sacudida, colocada ao colo, será colocada ao colo para que você possa ofertar também aos outros, porque é assim que Deus fará com você. Mas é misericórdia, este sentimento que ultrapassa. Uma boa imagem para a misericórdia é a imagem assim de... Você tem um vaso, um copo, e você vai jogar água, vai encher o copo de água. Então, a água seria esta bondade. Então, esta bondade que vai dentro deste copo, e ela vai assim, não vai ficar assim meio copo, como manda a nossa educação de não encher muito. Não, a misericórdia é transbordante, ela é farta, ela ultrapassa as medidas, ela alarga, né? Ela encharca por inteiro aquele que necessita. Mas nós queremos ir adiante com o nosso pensamento. Josimar, ainda uma palavrinha para que a gente faça o intervalo daqui a pouquinho, mas ainda uma introduçãozinha aí sobre esta misericórdia, o que é misericórdia, quais são os efeitos da misericórdia na nossa vida, na vida dos nossos ouvintes. Padre Aldo, boa tarde, Paulo, Yáscara, Rosana e todos os nossos ouvintes. O nosso tema de hoje, que é aprender com Jesus a ter o coração misericordioso. Eu gostaria só de fazer uma introdução aqui didática, Padre Aldo, para nos ajudar nesse tema de misericórdia, que é uma separação simplesmente didática da misericórdia corporal e espiritual. Depois a gente entra um pouquinho mais abordando esse tema, que é as corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede,
vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Então, isso são consideradas misericórdias corporais. As obras, né? Isso, as obras de misericórdias corporais. E entra também as obras espirituais, porque às vezes nós também entramos nessa parte prática que é extremamente importante, e às vezes tem coisas simples que nós poderemos fazer considerando obras espirituais, obras de misericórdia, e não realizamos, como dar um bom conselho a um amigo, né, a um colega de trabalho, às vezes um casal que está com problemas familiares querendo se separar, um bom conselho, né, ajuda a reatar a um diálogo desse casal, a voltarem a se darem bem, a participarem de missas, a participar da comunidade, ensinar os ignorantes, que é uma outra obra espiritual, corrigir os que erram, corrigir de uma forma amena, né? Não uma forma rigorosa, né? Consolar os tristes. Isso também, nós temos muitas pessoas, muitos amigos, que às vezes você fala, eu tenho 1 milhão de amigos, e às vezes não tenho ninguém, porque não tem um ombro amigo para ser consolado, né? No momento que ele está triste, você ir lá e ajudá-lo a superar essa tristeza, aquele momento, como o Paulo falou no início, 12 milhões de empregados no nosso país, tem vários amigos nossos empregados, e às vezes precisa de um consolo, de uma palavra de carinho, de uma palavra de busca de superação, né? Perdoar as injúrias também seria uma outra questão importante das espirituais. Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, porque todos nós somos, né, temos deficiência, então todos nós somos fracos, nós temos que suportar com paciência essas fraquezas, e rezar a Deus pelos vivos, pelos defuntos. Então isso são todos considerados obras espirituais e obras corporais, só para dar uma definição e a gente dá continuidade ao nosso tema. E o Papa Francisco, ele diz, deixemos-nos envolver pela misericórdia de Deus. E tem uma passagem de Mateus que é muito importante para o nosso tema, que é: quantas vezes o fizesse a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então essa passagem é linda, é maravilhosa, porque como o Padre Aldo comentou no início, às vezes nós encontramos pessoas com dificuldade, precisando de uma ajuda, e às vezes a gente vira o rosto e passa como se não tivesse visto. Eu até comentei com a Yaskara um certo dia, num shopping, aconteceu um seguinte aspecto, uma comparação, né, de como hoje o ser humano ele está tão distante e não preocupado com o seu semelhante. Que tinha uma pessoa, uma criança carente, na subida de uma escada rolante de um shopping center. E de cada 10 pessoas que passavam, só uma pessoa se direcionava a essa criança. E ao mesmo tempo, colocaram também um cachorrinho próximo dessa escada rolante. De cada 10 pessoas, 8 paravam para consolar o cachorro, para fazer um carinho, para fazer um agrado. Então, para a gente perceber o quanto que a humanidade está distorcendo valores. Não que os animais devam ser maltratados, não é nada disso. Mas o ser humano está desprezando a oportunidade de misericórdia, de ajudar essas pessoas necessitadas. Ok, nós temos que fazer um pequenino intervalo, mas nosso intervalo aqui é ouvindo coisas boas também, de misericórdia e de crescimento também espiritual. Vamos ouvir aqui, vamos anunciar a canção. Então, Padre Aldo, assim como Deus esbanja a sua misericórdia para conosco, nós precisamos também esbanjar muito amor e misericórdia para aquele que falha. Então vamos ouvir Abraço do Pai, de Adriana Arides.
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 28 minutos. Padre, sempre lembrando dos nossos parceiros comerciais, WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o nosso querido amigo Vanderlei Teno Ruiz. Ele vai te oferecer as melhores opções do mercado de acordo com as suas necessidades. Ligue para 11 2796 5776. Marque esse nome, WTR Empreendimentos, o imóvel dos sonhos que cabe no seu bolso. Grupo da Avó. Você sabia que o da Avó não é apenas uma rede de supermercados? Então está na hora de você conhecer o Grupo da Avó. Presente no Brasil desde 1983. São 10 hipermercados, 9 drogarias, 5 postos de combustível e um shopping. E então, ficou curioso? Para saber mais sobre o Grupo da Avó, visite o site www.davó.com.br e conheça todos os serviços e endereços. Da Avó, garantia real de excelentes compras. Quem conhece sempre volta. O da Avó não é só da avó, mas de toda a família. Padre, como sempre, em pleno feriado, nossos ouvintes assíduos ligando para o programa pedindo orações. O Paulo já está no feriado, é o começo de um feriado prolongado, mas tudo bem. É um feriadão. Leni, Duarte e Beatriz do Bairro da Moca mandam um abraço para o Padre Aldo e toda a equipe do programa. Elza do Jardim Tietê também pede orações para amigos e familiares. E Maria Auxiliadora, também do Rio de Janeiro, também pede orações especialmente para os desempregados, Padre Aldo. Muito bem, caros ouvintes, aqueles também que nos acompanham pelas mídias aí, Facebook também, eu diria, o Facebook é posterior, né? Que você poderá ir lá no YouTube e verificar na internet. Mas pelo site da rádio também você pode nos ouvir. Estamos falando de misericórdia. O Josimar elencava aí as obras de misericórdia. Eu falei que hoje nós somos, especialmente quem mora na grande cidade, como ficará em falta essa de acolher o forasteiro, o peregrino, hein? Como é que a gente vai colocar um peregrino dentro da nossa casa, hein? Diante de Jesus nós vamos dizer, olha, isso não deu para fazer. O Senhor nos perdoe, por favor, porque o perigo estava grande, né? Mas outras obras são perfeitamente possíveis de serem colocadas em prática, né? Hoje também nós estamos na grande cidade, dar de beber ao sedento vai ser meio raro, né? Nos lugares do interior, no deserto, certamente esta é uma obra primorosa. Mas nós queremos dar mais um passo, ouvimos esta canção, que é um resumo do relato do filho pródigo. Vamos dar uma olhadinha aí, olhar onde é que tem a misericórdia nesse relato bíblico. Vamos ir mergulhando passo a passo, né? Nesta misericórdia que Jesus nos ensina a fazer, que ele era a expressão primeira da misericórdia. Padre Aldo, o evangelho do filho pródigo, ou a misericórdia do pai que acolhe o filho arrependido, em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32, ela é bem extensa, eu vou tentar resumir, e se os nossos ouvintes quiserem ter oportunidade de pegar a Bíblia e ler esse trecho na íntegra, ele está em Lucas, repito novamente, né? Está em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra longínqua. E nessa terra ele desperdiçou todos os bens, com bebedeiras, prostituição, enfim, viveu uma vida totalmente mundana e gastou todo o dinheiro, toda a parte da herança que ele tinha direito, que ele realmente se separou da família e foi embora. Porém, nessa terra onde ele esteve, ele perdeu todos os bens, acabou o dinheiro e começou a passar fome, porque nessa região, nessa terra, houve uma grande fome e começou a padecer necessidades. E ele o filho pródigo resolveu procurar um emprego, trabalhar com alguém nos campos da região. E ele foi, uma das fazendas pediu para ele cuidar dos porcos.
E ele cuidava dos porcos, e a única comida que ele tinha era a comida dos próprios porcos. E ele, percebendo tudo isso, caiu em si e falou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu levantarei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos seus trabalhadores. E ele resolveu ir embora. Foi embora, foi ao encontro do pai. Chegando à fazenda do pai, o pai disse aos servos, encontrou, vendo que o filho estava em sua direção, pediu para preparar a melhor roupa, colocar um anel no dedo, a melhor sandália, e pediu para pegar um bezerro, matar e fazer uma grande festa, porque aquele filho tinha sido perdido e foi achado. E diante disso foi feita uma grande festa na fazenda, porque o pai, ele recuperou seu filho que estava perdido. Nesse instante, o irmão mais velho, que em nenhum momento abandonou o pai, estava sempre se dedicando toda a sua vida, trabalhando constantemente dia e noite com o pai, ele vendo aquela situação, ele ficou extremamente revoltado e não quis participar da festa. Falou: pai, eu que estou todos os dias com o senhor, e você nunca me deu um bezerro para celebrar, para comemorar, fazer uma festa com meus amigos, e o meu irmão que pegou todo o dinheiro, foi embora, gastou tudo, e agora o senhor faz isso, faz uma festa para ele, e eu não tenho direito a nada disso? E o pai virou e disse: mas filho, o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Então é um momento de grande festa para todos nós, ter reencontrado o filho perdido. E o mais importante de tudo isso é que o filho que estava perdido, ele se arrependeu. Isso é importante, o arrependimento do filho pródigo. Porque se ele se arrependeu dos seus pecados, Deus o acolhe novamente, Então, esse exemplo, ele quer demonstrar isso, que o perdão do filho, o arrependimento do filho, a misericórdia do pai, e ao mesmo tempo a questão do irmão que não aceita. E isso nós, hoje no dia a dia, acabamos fazendo isso. Julgamos muito as pessoas, os atos, as ações, e não queremos perdoá-la. Por quê? Isso aí é um coração de pedra, que nós temos, que nós queremos ser ali racional e muito pouco emotivo, muito pouco cristão e muito pouco em seguir os passos de Jesus, que é perdoar sempre, ser misericordioso sempre. Eu gostaria para os nossos ouvintes, dar uma pequenina chave de leitura diante do nosso tempo que é tão curto, para que a gente perceba como, se nós estamos aqui com o tema de um programa que é aprender a misericórdia a partir dos gestos, das ações de Jesus. Esse texto é contado por Jesus, e eu gostaria aqui, acredito que muitos dos nossos ouvintes são do sexo feminino, as mulheres piedosas e generosas. Eu gostaria de deixar uma chave de leitura, observando que este pai tem muito de feminino, é um pai assim muito sensível. Desculpem os homens que estão ouvindo o nosso programa, mas normalmente as ações, os gestos de misericórdia, de acolhida. O primeiro ponto é que a liberdade do filho impedir a herança e procurar o seu destino foi concedida. Então Deus não nos engaiola, não nos manipula, Ele nos deixa livre. Então vamos ao cenário onde aparece um Deus que é mãe. O texto bíblico diz assim, que ao longe o pai viu o filho, ao longe. Então a gente imagina que é uma casa que fica assim meio no alto, e que esse Deus que tem gestos de mãe, porque é a mãe que fica aflita, mais sensível. Então ao longe ele viu o filho que voltava. E quando esse filho adentra a casa, é ele que recebe. Quando recebe,
que o filho já maquinou um discurso, né? Eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É um discurso mecânico que ele repete, ele pensa e depois repete no ouvido do pai, ok? Aí o pai nem escuta. Na verdade, o texto bíblico diz que o pai cortou o assunto e disse assim, aí vem as ações femininas. Vai primeiro preparar a comida. Então a gente sabe que numa casa normalmente é a esposa. Raramente são os homens que estão à frente lá na pia e no fogão, né? Mas são as esposas que se preocupam com a comida. Preparai a comida, o bezerro cevado. Pronto. Primeira ação feminina. Segunda ação feminina. Vai preparar uma roupa, vai buscar aquela túnica. Sabe aquela túnica especial? É a mãe que sabe onde está a roupa. Terceiro ponto, na chave feminina, belíssimo. Vai buscar, sabe, a joia, o anel. Onde está o anel? Pega o anel é o símbolo da aliança. Reatar o compromisso. Quarta chave de leitura também feminina, sabe o sapato? Onde está o sapato? Onde estão as sandálias? Pode ficar aí tranquilos que é a mãe que sabe onde ficam os sapatos, onde estão lá numa caixa, tem uma sandália especial. Então esse Deus é todo assim mãe. A interioridade desse personagem tão importante dentro desse ensinamento de Jesus, do que é misericórdia, do que é grandeza de alma, é um Deus muito feminino, é muito mãe, é muito materno, é um Deus que nos abraça à medida em que nós nos colocamos diante dos seus olhos. Mas eu acredito que possa ter ajudado aí os nossos ouvintes. Leia depois com tranquilidade esse texto. Eu já li 500 vezes, então, e não me canso de ler. Então, por favor, releiam, porque vale a pena. Vamos continuando. Misericórdia, Josimar. Padre Aldo, só complementando, reforçar também a questão do filho mais velho. Você comentou tudo isso. O filho mais velho somos todos nós que somos que não aceitamos, não queremos aceitar, né? Infelizmente, é o que eu falei no início lá, que queremos somente julgar a atitude do outro e nós nos taxamos de correto. Nós somos corretos, nunca vamos pecar, nunca vamos errar, mas de julgar os outros nós somos o primeiro da fila, o primeiro a condenar a atitude, porque nós também somos intolerantes com o erro do outro. Então essa intolerância do filho mais velho, que nós temos também, que não devemos ter, é lógico, com os nossos familiares, com a nossa esposa, nossos filhos, amigos, enfim, por pessoas, amigos de trabalho, nós não podemos ter essa intolerância de julgar e sempre condenar o erro do outro, e ao contrário, de tentar reatar, né? Tentar não ser intolerante. E mesmo diante dos argumentos do pai, que são argumentos assim formidáveis, maravilhosos, que diz assim, faz um apelo, sabe, o último apelo, diante da dureza. Veja que este moço, o outro filho correto, eu nunca desobedeci uma ordem tua. Veja que alguém que cumpre os mandamentos, ele honra pai e mãe. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. O pai responde de um modo tão afável: o que é meu é teu. Aí argumenta: esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É a própria voz da misericórdia falando. O que importa é que ele está vivo. O pecado já esqueci. Vamos adiante. E o que ainda para nossa meditação serve para nós? O texto de São Lucas torna-se uma obra aberta. A gente não sabe se ele entrou ou não. Fica para a gente um pouquinho pensar. Você entraria? Você perdoaria? O texto não diz, ele entrou e fez uma festa e começou o baile. Não. O texto diz, pense um pouquinho, o que você faria? O pai fez um grande apelo. Então nós devemos, Padre Aldo, sempre acreditar na misericórdia do Pai, que Ele estará sempre de braços abertos para nos receber e com muita festa. Então Jesus é essa expressão, é a expressão do maior amor de misericórdia do Pai para com cada um de nós. Ok, eu acredito que nós temos que fazer mais um pequenino intervalo antes de passarmos para outros argumentos que vai nos aprofundando aí
no termo misericórdia, na ação misericordiosa, nos gestos de misericórdia, dentro da sua casa, da sua família, né? Veja, uma das obras de misericórdia espirituais é ter paciência com a fraqueza dos outros. Olha, isso é tão urgente, isso é tão prático, né? Às vezes aquela pessoa que trabalha lá junto de você que você não suporta. Então, seja misericordioso. É a fraqueza dela, é o jeito dela. Você não pode mudar as pessoas assim da noite para o dia, pouco a pouco. Vai fazendo você diferente, quem sabe ela olha para você e muda. Então vamos ouvir uma canção? Agora, para nós entrarmos na segunda parte do programa, nós vamos falar: sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Daí nós vamos usar a música da Jornada Mundial da Juventude, que foi em Cracóvia, Bem-aventurados misericordiosos, Padre Zezinho e Padre Joãozinho. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé. Novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós, e um dia Ele voltará. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 47 minutos. Você que ainda não ligou para o programa, pode ligar, ainda dá tempo, temos 13 minutinhos. Ligue para o 11 3932 1600 e você vai falar com a Rosana hoje. Ou pelo WhatsApp 11 98371
9681. Padre, como sempre, mais ouvintes aqui se manifestando. O Felipe e a Alexandra do Bar da Moca dizem que o programa está muito bom e parabeniza a toda a equipe. A Estela do Jardim Ondina pede oração para sua irmã Verbena. E a Maria do Parque do Chaves pede oração para toda a família, para todo mundo. E para a misericórdia, a misericórdia seria vida plena sem fim. Padre Aldo. Muito bem, caros ouvintes, estamos aqui falando de misericórdia, gestos, ações de Jesus que revelou em profundidade a misericórdia de nós, começando pela nossa salvação. Esse é o grande gesto de misericórdia de Deus, enviando o seu Filho para nos salvar. Estamos vendo como Jesus expressou esta misericórdia, nos ensinando para que nós possamos reconhecer no outro, na pessoa do outro, ações misericordiosas, gestos misericordiosos. Nós terminamos o bloco anterior falando desse belo texto de São Lucas, do filho pródigo, ou do pai misericordioso que acolhe o filho, o quanto esse pai tem gestos de mãe, o quanto a sua acolhida, o seu abraço é materno, o quanto suas preocupações é centralizada na vida, na recuperação do outro, no colocar o outro de pé, no caso, um filho perdido, um filho que se extraviou, que pecou. Não importa o tamanho do pecado, o que importa é voltar e reconhecer o quanto esse Deus é misericordioso. Então, há um pedido de Jesus: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Vamos aí nestas bem-aventuranças agora fazer esse mergulho dessas belas palavras. O novo mandamento de Jesus é este, é o amor expresso em misericórdia. A profundidade dessa frase, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, analisando essa frase de Jesus, isso é a misericórdia de Deus com cada um de nós. É esse dinamismo que envolve o perdão e a reconciliação com o próprio Deus, mas sobretudo com os nossos irmãos. Então, as pessoas, nós, quando movidos pela misericórdia, nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa pequenez diante do dia a dia e das dificuldades que o mundo nos apresenta. Agora, Jesus, ele tem uma proposta de amor, uma proposta do bem, de não responder o mal com o mal. E num outro sentido, Jesus ainda nos desafia a deixar de condenar e julgar os outros. Não julgueis para que não sejamos julgados. Por que reparas no arqueiro que está na vista do teu irmão e não vês a trave que está na tua vista? Esse é Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Quem puder também se aprofundar na leitura desse trecho do Evangelho, ela nos traz muitos ensinamentos. Então, Jesus, durante a sua vida, ele não se identificou com os poderosos, ele se identificou com as pessoas que estavam fragilizadas, com os pecadores, com as pessoas que estavam diminuídas. Então, ter misericórdia significa isso, é a gente se identificar com quem está faltando, quem está pecando, e não julgando as pessoas pelo que ela tem e pelo que ela diz fazer, que isso é muito mais fácil, porque daí às vezes nos parece muito difícil perdoar. Então, isso é um instrumento que Jesus nos dá para alcançar a serenidade no nosso coração. Porque quando nós perdoamos, quando nós reconhecemos que nós também erramos, que nós também temos falhas e que nós cometemos muitos erros durante a nossa vida, a gente tem uma paz no coração, uma serenidade. E isso nos faz deixar ter aquele sentimento de vingança, de raiva e de violência. Então, Jesus, nesse evangelho das bem-aventuranças, ele exalta o quanto Deus é misericordioso conosco e o quanto nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos.
Caros ouvintes, veja, então, misericórdia, como é que a gente poderia ir já, de alguma forma, procurando acenar algumas conclusões, assim, precipitadas, é claro, porque em 45, 50 minutos de programa não dá pra gente apresentar a teologia da misericórdia. Mas misericórdia é esse sentimento, primeiro, que ele é todo revestido, né, de uma verdade sublime. É próprio do cristianismo, no sentido, é uma das linhas mestras, uma das bases que Jesus toma para si, dizendo que este é um elemento que vai temperar, o que vai ser diverso na vida cristã. São Mateus vai apresentar os mandamentos de Jesus. Se Moisés apresentou um mandamento de reconhecimento de quem é Deus e de qual o relacionamento que nós devemos ter com Deus e o relacionamento que nós devemos ter com o próximo, apresentando, portanto, a maioria dos mandamentos, todos com relação ao próximo, porque o ser humano dá bem mais trabalho do que Deus, né? Claro. Então, mas Jesus, subindo ao monte, vai apresentar pequenas frases conselheiras no sentido, e falando todas elas que o ser bem-aventurado, encontrar a verdadeira felicidade, passa, portanto, por um sentimento de verdade que brota no coração, brota na intenção do nosso agir. Portanto, a misericórdia vai alicerçando toda a nossa ação concreta. Ela é toda imbuída de uma verdade. Na misericórdia não há engano. Na misericórdia não há desfaçatez. Na misericórdia não há, portanto, nenhuma ação dúbia, nenhum comportamento dúbio, no sentido que se possa fazer duas leituras. A misericórdia é cristalina e é sempre em vista do bem do outro. É a grandeza que Deus nos ensina a expressarmos, a grandeza que vem do coração de Deus, que nós devemos aprender a expressar e colocar na vida do outro. Mas nós queremos ainda uma palavrinha do Josimar, continuando aí o que é esta expressão da misericórdia, como ela deve ser expressa e vivida na vida dos outros, na convivência cotidiana. Padre Aldo, na verdade já está encerrando o nosso programa, tem pouco tempo, e eu gostaria de deixar aqui uma missão para cada um dos nossos ouvintes, assim como o Papa Francisco fez lá em 2015, a 8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016 foi o Jubileu da Misericórdia. E o Papa Francisco, ele criou e praticou uma iniciativa. Ou seja, todas as sextas-feiras, ele resolveu praticar a misericórdia. Como? Realizando visitas em vários locais. Então, o que ele fez? Ele pegou e abriu lá a porta da Santa Caridade, foi até um albergue, rezou uma missa para 200 pessoas sem teto. Isso foi uma das primeiras ações que ele fez. Depois ele foi visitar no hospital pacientes em estado vegetativo, na sexta-feira seguinte. Então, eu vou citar só dois aqui dos 12 exemplos concretos que ele praticou e continua praticando de misericórdia, e lançar esse desafio para os nossos ouvintes. Quantos de nós vamos lançar um desafio de visitar um hospital, de visitar um asilo? Os idosos tão carentes lá de... Ele não quer coisas materiais, ele quer um ouvido ali para contar suas histórias, as suas experiências de vida, e que nós acabamos até aprendendo muito nessas visitas, né? Visitar um hospital, crianças com câncer, enfim. Acho que cada um tem que se conscientizar e pôr em mente o que o Papa Francisco está fazendo nessas 12 exemplos concretos. Eu vou fazer um ou dois pelo menos. Então, isso que eu gostaria de deixar como missão, Padre. Ok, e claro que às vezes a misericórdia, ela é urgente ali, bem pertinho de você. Às vezes é um parente, às vezes é o pai, é a mãe, é um idoso, é alguém na família que precisa de um cuidado constante, que você tem que ter paciência. É alguém na família que de repente não está no caminho espiritual que você se encontra e que você precisa dobrar a paciência, né? Portanto, uma misericórdia espiritual. Cabe também aqui este caminho das ações corporais. Estão todas em voga, mandamento da Igreja de Deus, da nossa Igreja, portanto, partilhar o pão com quem tem fome,
continua valendo, não é? Isso continua, é uma obra concreta. Visitar os presos, visitar aqueles que estão doentes, dar abrigo aos peregrinos, já falei, né? Um pouquinho difícil na grande cidade, mas num copo de água também, a gente não utiliza muito esses critérios, mas de repente, quando alguém necessita, esteja disposto a fazê-lo, né? E também as obras de misericórdias espirituais, né? Esse de aconselhar, esse, portanto, de ter paciência com aqueles que estão necessitados de... Ter paciência com aqueles que têm fraqueza e retirar da ignorância aqueles que estão, portanto, num caminho de ignorância, portanto, dar bons conselhos, alegrar aqueles que estão tristes, né? Isso continua, portanto, válido, é um caminho concreto. O Paulo tem ainda um recadinho dos... O último recadinho, padre. O Célio do Jardim Elegi pede oração para toda a família, agradece a Deus e a Nossa Senhora por tudo. E agradecer aos ouvintes pelo prestígio de sempre e pelo carinho. Padre. Uma última palavrinha de despedida da Yaskra, Josimar, para a gente rezar. Eu acredito que esse tema de hoje foi extremamente relevante, mas nós não podemos esquecer que para praticar essa misericórdia plena de Jesus Cristo, nós precisamos estar com Ele, permanecer com Ele. E nós só conseguimos isso nos aprofundando, rezando, pedindo a Deus e principalmente colocando em prática tudo que Ele nos ensina. Daí nós vamos estar aprendendo a verdadeira misericórdia. Josimar, ainda uma palavrinha, a gente encerra. Padre Aldo, eu gostaria só de reforçar o Papa Francisco, que diz: deixemos-nos envolver pela misericórdia de Deus. Então abra sua porta, abra seu coração, abra sua vida. Obrigado, caros ouvintes, pela companhia. Continue ligados na Rádio 9 de Julho, escutando a programação desta nossa rádio católica. No próximo domingo estaremos aqui, o programa será ao vivo novamente, estaremos aqui todos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros.